nós estamos vivendo hoje um tempo de imediatismo. A gente quer as coisas no nosso tempo. E Jesus sabia que todas as coisas têm um tempo determinado, tem a vontade de Deus para ser estabelecida. Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. E nem adiantado também. Ele sempre chega no tempo certo do cumprimento da vontade do Pai. Será que Deus está falando conosco sobre ressuscitar os nossos projetos, sobre ressuscitar os nossos sonhos, sobre ressuscitar a nossa fé? Será que Deus está falando conosco, mas nós estamos pensando que as coisas que Deus tem para nós é só na eternidade, que Ele não tem nada mais para nós aqui? Muito bem, meus irmãos, que é o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Estamos aí para mais uma aula do nosso canal. Antes de nós darmos sequência na aula de número 7 desse trimestre, queremos pedir gentilmente que você se inscreva no canal, deixe aí seu likezinho, seu joinha ou seu dislike, tá bom? Diga porque você não está gostando do vídeo, para que a gente possa melhorar um pouquinho. Compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, com aquele que você, depois de você assistir, você avalie para quem você vai encaminhar. Certamente tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe aí seu comentário. Nós estamos aí fazendo um estudo bíblico acerca do Evangelho de João, o olhar que João tem acerca de Jesus, João, diferente dos outros apóstolos, ele olha Jesus de uma forma diferente, ele olha Jesus como o verbo que se tornou carne. Então, estamos analisando Jesus sobre o ponto de vista do apóstolo do amor, o apóstolo João. Então, na primeira lição, nós falamos aí sobre o verbo que se tornou carne. Na segunda lição, falamos sobre o novo nascimento, que é a regeneração que o Espírito Santo causa na vida daqueles que têm um encontro pessoal com Jesus. Na terceira lição, falamos sobre a verdadeira adoração, que sempre é realizada em espírito e em verdade. Na quarta lição, falamos sobre Jesus como o pão da vida que foi partido por nós na cruz do Calvário. Na quinta lição, falamos sobre a verdade que liberta. Essa verdade é Jesus. Na sexta lição, nós falamos, domingo passado, ou semana passada, falamos sobre o bom pastor e suas ovelhas. Jesus é a porta e é o bom pastor, aonde nós podemos estar abrigados. E hoje falaremos um pouco sobre o tema Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a sétima lição do nosso trimestre. E o nosso texto está baseado no Evangelho de João, capítulo de número 11, nós vamos ler aqui salteado alguns versos 14, 15, 17 a 21, 23 a 27, para a gente focar mais precisamente sobre o tema ressurreição. Então diz assim o versículo 14 e 15. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Versículo 17, a seguir diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso?
Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esse encontro de Jesus com Marta, quando ele chega em Betânia, ele vai revelar para nós alguns aspectos que poderão trazer uma edificação para a nossa vida espiritual por meio desse estudo da palavra de Deus, né? Então nós vamos refletir um pouco sobre o propósito de Jesus quando ele realiza esse milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos comentar um pouco sobre o diálogo de Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e vamos examinar um pouquinho essa doutrina da ressurreição. Primeiro vamos falar sobre esse propósito de Jesus. Bom, nos evangelhos, Jesus realizou vários milagres de ressurreição. Nós temos aí o filho da viúva de Naim, em Lucas 7, nós temos o filho de Jairo, em Marcos 5, nós temos esse milagre da ressurreição de Lázaro, né, que estamos abordando. E esse de Lázaro é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João, que vai representar aí uma manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11, que é o que nós lemos aqui, ele é uma extensão do capítulo 10, onde Jesus tem que fugir, se afastar de Jerusalém, porque os fariseus, os saduceus estavam querendo prender Jesus e matar. Para isso ele sai, vai para o outro lado do Jordão, né? E quando ele toma ciência, informado da doença de Lázaro, Jesus estava a leste do Jordão, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 40. E, automaticamente, a distância era equivalente a alguns dias até chegar em Betânia, onde ele mais tarde foi e encontra lá Lázaro já há 4 dias morto. Bom, no versículo 3, a gente vai ver que Marta e Maria, eles tinham uma certa esperança acerca da vida. Então vamos analisar, nós estamos falando sobre a ressurreição. Eles percebem que Lázaro, seu irmão, estava para morrer, estava muito enfermo. E eles tinham, no versículo 3, a gente percebe que eles falam, olha, se Jesus estiver aqui, ele não vai morrer. E Jesus tem o poder de manter a vida. E eles estavam ansiosos com essa chegada de Jesus para poder ajudar. Jesus era amigo da família e elas estavam desesperadas, né, de uma forma que estavam já angustiadas, esperando que Jesus chegasse rapidamente para socorrer. Só que a visita de Jesus não era no tempo de Maria e de Marta. Não foi da forma como eles pensaram que aconteceu. O que nós vamos aprender ou vamos extrair dessa lição? É que muitas vezes nós estamos vivendo hoje um tempo de imediatismo. A gente quer as coisas no nosso tempo. E Jesus sabia que todas as coisas têm um tempo determinado, tem a vontade de Deus para ser estabelecida. Jesus poderia, de alguma forma, como ele fez com o empregado do centurião, falou, vai que tua fé já te salvou. Ele podia ter dito para a pessoa que trouxe o recado, falou, pode ir que Lázaro já está curado, mas ele não fez isso. Por que ele não fez? A vontade soberana de Deus, ela não está sujeita a algumas circunstâncias humanas, por mais difíceis que ela seja, e nesse caso nós estamos falando de uma morte. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus. E nós já encontramos pessoas que estão decepcionadas com Deus, porque eu orei tanto, pedi tanto a Deus para não levar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, e ele não me ouviu. Eu pedi tanto a Deus para ser curado e ele não me ouviu. Eu pedi tanto a Deus para ser liberto, ele não me libertou. Eu pedi tanto a Deus. Então as pessoas, elas de alguma forma se sentem decepcionadas, porque parece que alguém disse para essas pessoas
que Deus é o gênio da lâmpada. Você esfrega, ele sai e realiza todos os seus desejos. Não é bem assim. Deus sempre faz as coisas certas, no tempo certo. E essa vontade soberana de Deus às vezes foge da nossa realidade. Marta e Maria não sabiam por que Jesus demorou tanto, né? Mas Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. E nem adiantado também. Ele sempre chega no tempo certo do cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou em Betânia no tempo certo que ele tinha que chegar. E esse tempo certo foi depois do sepultamento de Lázaro. O tempo divino é algo interessante. Marta e Maria, eles acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar o milagre de manter Lázaro em vida. Elas tinham plena consciência que Jesus era o Filho de Deus, que ele podia manter Lázaro em vida, podia curar Lázaro, ou às vezes até numa eventual situação dele desfalecer ali, ele trazer de volta e tal. Então, isso gerou uma certa desilusão, uma certa tristeza em Marta e Maria, porque eles não conseguiram alcançar essa graça aí de ter Jesus perto deles. Mas eles não sabiam que eles iam vivenciar, que aquela espera traria para eles algo impressionante, né? Não só a perda do seu ente querido, a ausência temporária de Jesus que não chegava, depois aparentemente ele chega de forma tardia, só que Jesus estava prestes para realizar uma coisa totalmente nova, uma coisa totalmente magnífica, que iria glorificar a Deus e não só glorificar a Deus, mas também traria o consolo que aquela família de Betânia precisava. Bom, Jesus então tem um encontro com Marta. No versículo 20, nós vamos ver que Marta, ela ficou sabendo que Jesus já estava chegando ali em Betânia, e ela sai correndo ao encontro de Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela expressou toda aquela convicção que ela tinha e disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ele não teria falecido. E Jesus dá uma dica. Jesus, no versículo 23, ele diz assim: o teu irmão há de ressuscitar. Será que Deus está falando conosco sobre ressuscitar os nossos projetos, sobre ressuscitar os nossos sonhos, sobre ressuscitar a nossa fé? Será que Deus está falando conosco, mas nós estamos pensando que as coisas que Deus tem para nós é só na eternidade, que Ele não tem nada mais para nós aqui? Marta, ela não percebeu que Jesus estava falando sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Ela entendia a promessa de Jesus de ressuscitar. Ela entendia que Jesus de fato realizaria o milagre. Mas só que entre viver a promessa de Jesus e as circunstâncias que a vida coloca para nós, é um desafio de fé muito grande. Muitas vezes eu dizia a alguns irmãos esses dias que eu estava angustiado com alguma situação, e orando, e parece que nada resolvia. Então eu comecei a orar e ler a Bíblia e tal. Daqui a pouco eu li o versículo disse assim para mim, como se Deus estivesse falando ao meu coração, diretamente comigo, face a face. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele concedeu o desejo do meu coração. E eu fiquei: Senhor, como é difícil esperar com paciência. As circunstâncias da vida às vezes fazem nós desesperar, faz a gente esquecer que Deus é todo poderoso, faz a gente achar que as coisas não tem mais jeito. Marta, ela não conseguia compreender
que a própria ressurreição, que a própria vida, e essa é a visão que João tem. João coloca Jesus é o verbo de Deus que habitou entre nós, é o próprio Deus encarnado. Ele é a ressurreição, ele é a vida, e ele estava ali de frente de Marta e de Maria, e eles não entendiam que ele podia fazer aquele milagre da ressurreição da vida. Nessa conversa aí entre Marta e Maria, Jesus mostra, né, a gente vai perceber ali que ela acreditava na ressurreição dos mortos, como era ensinado no judaísmo. Veja que no versículo, capítulo 11, versículo 24, ela diz: ó, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela entendia que havia ressurreição, porém Jesus estava se referindo não só nesse milagre do último dia, ele estava falando: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Marta estava lá defendendo aquela doutrina que os fariseus ensinavam muito bem sobre a ressurreição. Embora essa doutrina da ressurreição do último dia ela é verdadeira, Jesus estava revelando uma doutrina de ressurreição associada à própria pessoa. Eu sou a ressurreição. Quando ele traz Lázaro de volta à vida de maneira concreta, ele estava falando: olha, a ressurreição não é só um ato, eu sou a ressurreição, eu posso dar vida. Então a resposta de Jesus para Marta, quando ele afirma ser a ressurreição, a vida, então a gente vai encontrar pelo menos duas lições aí importantes. A primeira é a soberania do Filho de Deus sobre a morte e a vida. Ele pode dar a vida e ele pode permitir a morte. Quando ele se identifica com a ressurreição, ele está dizendo: eu posso pegar aquele que morreu de volta, eu tenho o poder de trazer de volta, eu sou a ressurreição. Ah, mas já tem 4 dias, já está fedendo, né? Como que vai abrir o sepulcro depois de 4 dias já? Imaginemos que uma pessoa, e a gente às vezes, algumas vezes já estivemos em alguns velórios, que quando a funerária não trata corretamente o corpo, ao final do velório ali, ao passar da noite, ao amanhecer do dia, ou ao final do dia, quando vai proceder o enterro daquela pessoa, o corpo já está... a gente percebe que já começa a exalar um odor desagradável, o corpo já começa a ficar arroxeado, você já começa a perceber: tem que enterrar logo porque não está ficando bom. Agora, você imagina depois de 4 dias, né? Eu nunca tive esse desprazer de ver, mas se nós observarmos aí qualquer carne, depois de 4 dias não tem mais nada, já está toda comida. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. Que afirmação gloriosa! Ele diz assim: não interessa se já não tem mais carne, não interessa se já está podre, não interessa se não há mais órbitas nos olhos, se não há mais órgãos internos. Eu sou a ressurreição. Que resposta linda que Jesus deu para Marta. E em segundo, né, primeiro é essa soberania dele de poder dizer: eu sou a ressurreição, eu posso dar a morte, posso dar a vida, está nas minhas mãos, né? E o segundo é uma promessa. Ele diz assim: quem crer em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja, viverá. Bom, aqueles que creem em Cristo recebem uma vida abundante em todos os sentidos, tanto materialmente falando quanto espiritualmente, porque uma vida entregue a Cristo, ela tem que ser uma vida plena. Não que nós não passamos por dificuldades, que nós não passamos por alguns problemas, que nós não tenhamos medos e pavores, mas nós temos um negócio difícil de explicar. Jesus diz assim: eu vou deixar a minha paz com vocês, não vou dar a paz do mundo, vou dar a minha. E essa paz que Jesus dá àqueles que aceitam, que crer nele, é aquela tranquilidade que nós temos no meio da luta, no meio da batalha, a certeza da vitória, a certeza que Deus nos dará a vitória. A luta é ferrenha,
mas a vitória é certa. Então a gente não entra numa luta sabendo que vai perder ou com medo de perder. A gente entra numa luta sabendo que vai ganhar. E isso dá um prazer, isso dá uma satisfação no sentido de saber que, ainda que estejamos mortos, viveremos com Ele. Bom, o milagre da ressurreição física ali de Lázaro, que foi realizado por Jesus, como nós falamos aqui, não foi o único. Há outros milagres que também aconteceram, estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu ali com Lázaro, que voltou a morrer, como todos os outros que ressuscitaram, no Evangelho de João, Jesus menciona, no capítulo 5, ele vai mencionar a ressurreição do corpo nos últimos dias, que é aquilo que Marta falou. Quando os salvos, ao ressuscitarem, eles não experimentarão mais a morte. Então a doutrina da ressurreição do corpo, ele é um elemento essencial aí no cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo se refere a essa mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos. O que vai diferenciar essa ressurreição dos justos e injustos é só a questão do tempo em que ela vai ser, em que ela acontecerá. Então os justos vão ressuscitar quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos vão voltar à vida em seus corpos, serão gloriosamente transformados com todos os justos para sermos semelhantes a Cristo. Por outro lado, os injustos, a Bíblia diz que eles ressuscitaram também. Na última ressurreição, perdão, que é a ressurreição do dia do juízo final. Eles só vão ressuscitar para condenação. E eles não vão ressuscitar num corpo glorioso, mas num corpo inglório, que será destinado para uma condenação eterna. Segundo Tessalonicenses 1:9, Apocalipse 20, versículos 11 a 15, vai falar dessa situação dramática para quem não encontrou Jesus. Bom, dando sequência aqui, na conversa de Jesus com Marta, também a gente vai evidenciar a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, na expressão, quem crê em mim nunca morrerá, nunca morrerá. Que está no versículo 26 de João 11 e 26, né? Então, quando ele fala isso, indica que, embora o salvo em Cristo venha a experimentar a morte física, ele tem uma esperança que ele não vai enfrentar a morte espiritual. Ainda que esteja morto, viverá, ou nunca morrerá. Por quê? Porque aquele que está apegado a Cristo, aquele que recebe dele o perdão de seus pecados, que recebe dele a presença do Espírito Santo na sua vida, o selo do Espírito Santo, tem uma certeza de que a morte eterna não pode segurar ela. Então, Jesus fala de algo que vai além de uma compreensão humana. Ele faz uma distinção entre a vida natural e a vida eterna. Então, ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte ele só representa uma passagem. Não é um fim sem esperança. Pela ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição, é uma passagem, que a gente vai sair dessa vida para uma outra vida, onde a ressurreição do corpo vai marcar o início dessa nova realidade e natureza espiritual. Esse corpo vai ressuscitar, porém, ele não vai ressuscitar com essa matéria. Essa matéria, o que é corruptível, se tornará incorruptível. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Seremos semelhante a Ele, o veremos como Ele é. Teremos um corpo glorioso, porque só um corpo glorioso para estarmos ali nessa realidade espiritual ao lado de Jesus. O relato da ressurreição de Jesus, que Jesus faz com Lázaro, ele vai demonstrar
E Jesus, abordando esse tema da morte, né? Ele sentiu compaixão. Ele era o dono da vida. Ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E ele chorou quando ele olha aquela situação de morte de Lázaro ali, e toda aquela preocupação de Marta e Maria, e toda aquela tristeza. Jesus chorou em frente ao túmulo de Lázaro. Mas só que quando ele diz assim, Lázaro, olha que interessante o fato dele ser a ressurreição. Ele não chamou: ei, você que está morto aí, volte a ser Lázaro, volte a trazer o Lázaro de volta. Não, ele disse: Lázaro, sai para fora. É aquele Lázaro ali que morreu, eu quero ele do jeito que ele estava, traz ele de volta. Então Jesus mostra ali, revela ali, aquilo que o Deus Todo-Poderoso vai realizar na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Um dia ouvirei o soar, um dia ouvirei Jesus chamar. Que dia glorioso vai ser. Paulo: e eu ressuscitarei se estiver morto, ou estando vivo terei meu corpo transformado ao ouvir o chamar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai realizar a vida para aqueles que morreram em Cristo. Quando ele ressuscita Lázaro, ele coloca isso em evidência, né? Ele vai evidenciar isso concretamente, que também ele pode ressuscitar todos os mortos que foram salvos por ele. E é essa esperança de ressurreição que nos mantém firme. Essa é a nossa viva esperança. Um dia ele voltará e nos levará para onde ele estiver, nós estejamos juntamente com ele. Meus amados irmãos, essa é a lição que nós passamos hoje, a lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Falamos um pouco sobre a conversa de Jesus e Marta, onde eles manifestaram dúvidas, né? E falamos um pouco sobre a doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro vai mostrar isso de uma forma bastante nítida, bastante clara. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada muito bem nesse episódio da ressurreição de Lázaro. Contamos com a sua participação aí no nosso canal, com o seu like, com o seu comentário e com o compartilhamento desse vídeo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.